Bom dia a todos. Mais um bate-papo, viver com sentido, é a proposta que trazemos dando continuidade na nossa conversa na semana passada sobre não leve a vida tão a sério, né? E falávamos de que nós precisamos abrir mão das emoções inúteis. Senão, nossa vida, muito bem arrumada por fora, mas desestruturada por dentro, porque nós estamos com a nossa âncora nos problemas, nos sentimentos, nos rancores e tantos outros males que afetam a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre essa possibilidade de deixar fluir os sentimentos e pensar um pouco na fúria do carrinho de compras. É a proposta daquilo que nós somos convidados a viver na nossa vida, na nossa caminhada. Desculpe aí a gente um pouquinho atrasado, que eu coloquei às 9, mas já são 9h32. Depois que o medo se instala, a mente corre para escolher um tema unificador. Isto é verdade para qualquer tipo de emoção desintegradora. Não é nada saudável se opor a sentimento com os quais você acaba de tomar consciência. Ciúme, inveja, desânimo, vergonha, preocupação, aborrecimento. Nesse momento, uma mente livre é um objetivo irreal e impossível de ser alcançado. Observe como é difícil afastar as preocupações, os medos, o desespero ou qualquer outra sensação do tipo. Não dá para combatê-las depois de tomar consciência delas. Quando negamos uma emoção destrutiva, corremos o risco de nos esconder em vez de ficarmos livres. Mesmo que invisível, o pensamento por trás do sentimento continua existindo, com força maior do que antes. Se a emoção destrutiva fosse apenas um conjunto de sensações, talvez pudéssemos ignorá-la, como às vezes fazemos com uma dor de cabeça ou uma gripe. Tentar bloqueá-la é ignorar o pensamento que está causando o sentimento. Não dá para negar os sintomas de um câncer ou uma perna quebrada, não é mesmo? É preciso tratar a causa sob o risco de que o mal se expanda. Identificar o verdadeiro mal causado por sentimentos como medo, fúria, ódio ou desespero é um passo fundamental rumo à liberdade. Mas é igualmente importante desnudar o pensamento que está produzindo a emoção e explicitar o que está sendo feito para reforçar e reter esse mesmo pensamento. Então eu acredito assim, a gente vive esses sentimentos, é preciso vivenciá-lo à flor da pele, é preciso perceber o porquê que estamos com o medo, com a fúria, com o ódio, o desespero, né? Nós não podemos fugir dessa questão. É preciso vivenciar bem. Mas muito mais do que vivenciar, é preciso ir às fontes, ou seja, ir à origem desse medo, da fúria, do ódio, do desespero, e muitas das vezes falar sobre isso. E quando nós falamos, nós dizemos assim, a cura vem pela fala. Né? Nós nos sentimos curados quando nós conseguimos explicitar essas emoções. E tomar muito cuidado, porque muitas desses sentimentos são provenientes da fantasia.
nós criamos uma antecipação de que realmente é o real e do que é o irreal. Ou seja, nós deixamos nos construir por aquilo que não faz parte da nossa realidade, mas é fruto da nossa fantasia. Se quisermos encerrar o círculo vicioso de usar nossas mentes para nos torturarmos, é fundamental desvendarmos o pensamento que está por detrás de nossa primeira onda de emoção e substituí-lo por uma atividade mental mais natural, relaxante e prazerosa. Aí essa é a possibilidade, né? E a raiz e a fonte. Há poucas semanas eu consegui me deparar com pessoas que vivem essa realidade, né? E aí a gente vai fazendo essas observações. Há poucas semanas, quando saí da fila do caixa num supermercado, vi 2 carrinhos de compras, ambos cheios de sacolas. Imaginando que o mais próximo fosse o meu, empurrei-o até o carro. Quando peguei as sacolas para colocar no porta-malas, percebi que não continham minhas compras. Imediatamente fechei o carro e comecei a empurrar o carrinho de volta para o supermercado. No meio do caminho, encontrei uma senhora enfurecida acompanhada pelo gerente. Ao tentar dizer que estava indo trocar o carrinho, ouvi uns berros. "Esse é o meu carrinho", gritou a mulher. "Eu sei, eu devo ter. É o meu carrinho." Ela berrou de novo. Cada vez que eu começava uma frase, ela interrompia com as mesmas palavras. Acabei ficando enfurecido também. "A senhora poderia repetir isso mais uma vez?" Perguntei. "É o meu carrinho", respondeu ela. "Obrigado", eu disse. "Isso é muito bom." Surpresa com a minha reação, a mulher arrancou o carrinho da minha mão, virou as costas e foi embora sem se despedir. Só então notei que o gerente estava com as minhas compras. Ele me pediu desculpas, eu agradeci o incidente, terminou ali. Depois, ao pensar no que havia acontecido, eu me dei conta de que não tivera nenhuma reação especial quando ela falou pela primeira vez: "É o meu carrinho." Só fiquei irritado uns 20 segundos depois, quando o pensamento: "Não tenho de escutar isso", entrou na minha mente. Examinando mais de perto a sensação, tive outros pensamentos. Não sou obrigada a ser tratado dessa maneira. E não quero ser desrespeitado. Era como se agora eu enxergasse a mulher sobre as lentes de uma falsa dignidade que vem em socorro do meu ego. Esse pensamento me transformou em vítima. Enfim, meu orgulho estava vulnerável à fúria dela. Comecei a imaginar a infinidade de pensamentos que eu poderia ter tido enquanto ela gritava. Como, por exemplo, "Que mulher maluca!" Ou "O que o gerente deve estar achando de tudo isso?" Ou ainda, "O que deve ter acontecido na vida dessa mulher para algo tão pequeno ser tão importante para ela?" Cada um desses pensamentos teria gerado uma emoção diferente do calor do momento. Então, é preciso que a gente consiga reavaliar no momento esses sentimentos, né? O nosso exercício nos leva a um insight, ao qual voltaremos muitas vezes. Nossa mente está tão cheia de vozes do passado que os pensamentos entram em conflito. Sempre que sentimos uma emoção perturbadora, podemos estar certos de que cometemos esse erro. Os pensamentos destrutivos só nos afetam quando os levamos a sério. Identifique tantos pensamentos perturbadores quanto puder.
Anote-os e guarde a lista em seu bolso. Quando um deles vier à cabeça, pegue a lista, mentalize-a com fervor e repita silenciosamente. O pensamento em si não é o problema. O problema é concentrar minha mente em torno desse pensamento. Em seguida, relaxe a mente. Mesma cena, mas pensamento diferente. É igual a emoção diferente. É aqui que muita gente sai dos trilhos. Elas acreditam que podem apagar seu primeiro pensamento dizendo palavras que representam outro pensamento. Isso desconsidera um fato importante. Pensamentos são um reflexo do que acreditamos, ou pelo menos do que pensamos acreditar naquele momento. Desculpa. Palavras simplesmente não substituem convicções. Para que os pensamentos mudem nossas convicções, deve mudar primeiro. Ficar repetindo palavras ao vento não muda nada, só estabelece uma discussão em nossa mente, que fica dividida entre o que acreditamos e o que estamos dizendo para nós mesmos que devemos acreditar. No momento em que temos um pensamento, ele se transforma na lente por meio da qual vemos o mundo. É esse pensamento que determina o que selecionamos e o que deixamos de lado. Em certo sentido, um pensamento é uma opção. Peneiramos os dados que temos diante de nós e escolhemos os que reforçam nossa decisão. No nosso trabalho de aconselhamento familiar, é interessante a postura que nós exercemos. Essa postura contamina tudo o que a criança faz e todas as suas palavras e atos se tornam parte dessa convicção sombria dos pais. Então, quando nós olhamos para esses pensamentos e essas emoções, elas só vão repercutir dentro de nós quando nós dermos grande ênfase a determinadas situações que não têm tanto ênfase, tanta importância. Quando trago aqui o exemplo da mulher e o carrinho, fico pensando justamente sobre essa questão. A mulher que insistentemente dizia esse carrinho é meu, a pergunta que eu me faço é justamente assim, para que tanta insistência, já que ela já afirmou uma vez de que o carrinho é dela. Mas na verdade ela não está brigando por causa do momento. Por detrás dessa briga tem muitas outras questões que não são resolvidas e que ela guardou na geladeira da vida dela. É uma prateleira cheia de pó, uma prateleira suja e que ela nunca teve coragem de limpá-la. Como ela ainda continua não tendo coragem de limpá-la, determinados momentos conflituosos, diríamos popularmente, de que ela vai surtar por pouca coisa. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer, poxa, mas o fato que acontece aqui neste momento é tão pequeno para tanto escândalo, né? E aí é como se você perguntasse para a pessoa que fez o escândalo, olha, todos esses cachorros que você está soltando atrás de mim são meus? Porque às vezes o fato lhe dá o direito de correr de um só cachorro que a pessoa solta em você. Mas quando o fato é pequeno e a pessoa faz tanto escândalo, ela está soltando um cachorro que por direito é dela soltar para correr atrás de você, mas ela está soltando outros cachorros. E quais são os outros cachorros? É uma discussão que ela guardou na vida dela, é um desentendimento familiar ou determinadas situações que ela não aceitou, mas não teve coragem de falar. Então são tantas outras emoções que a pessoa vai vivendo no mundo como verdadeira esponja, né? Vai sugando. E chega um momento que ela não aguenta porque a esponja está muito umedecida
e aí ela precisa espremer. Então, um fato que aconteça, para poder secar a esponja, ela vai secar ali. Mesmo que você não tenha culpa de determinados acontecimentos ou outras questões pelas quais a pessoa passa. Então, nós dizemos assim: é preciso que nós tenhamos coragem de lidar com as emoções. E nós só vamos lidar com essas emoções tentando rastrear os nossos sentimentos, rastrear a nossa vida. E quando eu digo rastrear os nossos sentimentos, esses sentimentos ligados com vários fatos da nossa vida e que desperta um equilíbrio ou um desequilíbrio mediante ao acontecimento que nós passamos. Então vai estar lá. E eu digo assim, de que tem um pai que uma criança vai lá pedir uma bala, né? E aí o pai não sabe o tanto que aquela bala é importante para a criança. Mas como ele, pai, não gosta de bala, não gosta de doce, ele acha que também a criança precisa não gostar. Então ele fala assim: olha, aquela outra criança pegou a bala porque ela não liga. Os pais não zelam por ela. E eu zelo por você, e doce não faz bem porque eu não gosto e eu não vou te dar o doce. Mas ele não sabe o tanto que aquela bala, desculpe o exemplo, é simplista, mas ele não sabe o tanto que aquela bala é, tem importância na vida da criança. Às vezes até por uma disputa com a outra criança que também ganhou a bala, né? Mas daí a criança, tá, deixa pra lá, meu pai manda, minha mãe manda, mas pro resto da vida isso pode estar ou pode afetar a criança de maneira inconsciente e que em determinados nãos que ela recebe da vida vai se reportar a essa questão que ela passou ainda na infância. Então a gente fala assim: ó, nós trazemos uma carga histórica e que nos marca profundamente. Porque o discurso consciente que nós temos é justamente esse comum a todos. Ah, deixa para lá, já passou mesmo. Deixa para lá, já passou mesmo. Externamente nós temos esse discurso, deixa para lá, já passou. Mas internamente, será que passou mesmo? Nós conseguimos curar a nossa ferida? Ou nós guardamos lá dentro daquela prateleira, dentro da geladeira, como os nossos restinhos de comida, como comida que acaba estragando, como os mofos que estão nas nossas prateleiras, e chega um momento que nós vamos nos deparar com aquilo e não sabemos o que fazer. Então é preciso que a gente pense com relação a isso. Fica aí a nossa conversa, amanhã nós voltamos para o outro bate-papo, se Deus quiser, no horário como de costume, às 10 horas, né? Hoje tive que ser mais cedo por causa dos compromissos. Tenho visto que alguns entraram, saíram, mas ninguém se manifestou aí, nem perguntou nada, né? Mas fica lá postado nossa conversa, nosso bate-papo no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Um abraço a todos, um abraço, Janaína, um abraço a você aí que entrou neste momento. Nossa conversa hoje é dialogando com as nossas emoções. Um abraço a todos.